Você sabe que tem uma das suas aulas, assim, bastante impactante, né, dos cursos de formação. Eu fiz todos os cursos do Wagner, assim, bom, até 2008, todos os cursos do Wagner eu estive presente, né? E tem uma das aulas que o Wagner fala assim: nossa, tem alguns livros que, sabe aqueles livros que eu levaria para um outro planeta? Isso. Quais são os livros, então, Wagner, que você Olha, levaria para um outro ô planeta? Samuel, eu tenho uma biblioteca enorme, né? Assim como o Samuel também tem uma biblioteca aqui muito legal. Maior dificuldade se de repente aparece uma nave, o ET fala assim: ó, só pode levar 3 livros desse monte que você tem do que eu tenho lá. Então, dentro das literaturas que eu gosto, e são muitas, né? Eu levaria o Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, por exemplo, Uhum. o Tao Te Ching do Lao Tse, e o principal para mim, que é uma grande literatura para mim, para o meu coração, os Upanishads. Os Upanishads. No Autobiografia de Yogi, quanto que ele chega para você no seu conhecimento e o qual foi impactante a chegada da publicação dele aqui no Brasil? Olha, eu conheci o Autobiografia de um Yogi na década de 80, Samuel. O Uhum. livro já saía aqui há um tempo, inclusive era assim, Autobiografia de um Yogi contemporâneo, Contemporâneo. depois Tiraram encurtaram o contemporâneo. título, do Paramahansa Yogananda, é um clássico internacional. O Yogananda saiu na década de 1920 da Índia. Ele era discípulo do Yukteswar, que era discípulo do Lahiri Mahasaya, que por sua vez era discípulo do grande Babaji, na linha da Kriya Yoga. E ele então veio para o Ocidente, criou uma infraestrutura bem legal para adaptar os ensinamentos da Kriya Yoga para os ocidentais, que foi a missão que o Yukteswar tinha dado para ele. Então, quando ele publicou o livro, era o jeito dele carinhoso de passar, ele contando histórias da Índia, dos grandes mestres, ele trouxe à baila a figura do Babaji, cara, do Lahiri Mahasaya, que ninguém conhecia aqui no Ocidente. O livro se tornou um best-seller internacional. Quando eu li o livro na década de 80, naquela época eu tinha 28, 29 anos, para mim foi um impacto muito grande, porque eu tinha ressonância com muitas das coisas que ele estava narrando ali, por causa de vidas anteriores lá, Uhum. assim como você também teve outros, mas a ressonância daquilo foi muito grande para mim. Então me trouxe uma abertura muito grande, e o mais legal, o conhecimento que ele estava passando era adaptado para o ocidental, não era como na Índia, onde a abordagem seria outra. Então, como era uma abordagem mais aberta para ocidentais, ficou uma grande janela aberta pelo Yogananda para a cultura da Índia em geral, adaptada para o jeito daqui, e daí o livro se tornaria um best-seller internacional. Ramana também, né, uma das suas O personalidades. Ramana, ele fala dele, mas o primeiro cara que falou do Ramana foi o Paul Brunton. O Paul Brunton era um jornalista inglês que na década de 1930, ele escrevia bem, ele viajava pelos países do Oriente, entrevistava personagens e daí ele colocava os capítulos com essas entrevistas e os comentários dele. Então, alguns livros dele se tornaram clássicos. Deles, A Índia Secreta, Uhum. né, na década, logo no início da década de 1930, e num dos capítulos, pela primeira vez, ele fala do Shri Ramana Maharishi, que morava em Arunachala, lá na Índia, que era um mestre yogi respeitadíssimo, mas mais reservado. Ele não era tão famoso quanto Shri Aurobindo. O próprio Yogananda, depois, ele era mais quietinho, né? E o Paul Brunton, chegando lá, parou. Quando ele olhou nos olhos do cara, era comunicação silenciosa pelo olhar, e aí para ele foi uma abertura enorme. Foi o primeiro cara a falar do Ramana Maharishi, depois outros autores que viajaram para a Índia começaram a falar. E o outro livro ali, bem colado à Índia Secreta, Uhum. é o Egito Secreto, onde ele viajou pelo Egito e entrevistou personagens. E uma dica para a galera que está assistindo: o capítulo 4 do livro Egito Secreto, do Paul Brunton, publicado pela editora Pensamento no Brasil, chama-se Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide. O Paul Brunton, na época, Samuel, conseguiu autorização do governo egípcio para passar uma noite dentro da Grande Pirâmide, lá embaixo, nas ruínas, porque lá ficam guardas para turistas não depredarem, ou alguém roubar alguma relíquia lá. Ele, no capítulo 4, ele desce, ele come em inglês uma garrafinha de chá, lanterna, caderno, caneta, desceu, e na Câmara do Rei, nas ruínas lá onde eram as iniciações, né? Ele relaxa lá, e ele escrevia tão bem, Samuel, que você vivencia o Uhum. clima. Ele liga a lanterninha e começa a escrever: estou aqui na Câmara do Rei, vou fechar meus olhos e tentar sintonizar. Quando ele começa a sintonizar, várias formas mentais que estavam em torno, que eram para defesa psíquica, que os sacerdotes tinham criado há milhares de anos, estavam lá, ele percebeu,
E aí ele deita em cima das ruínas da principal construção ali, que era uma mesa em ruínas, onde a galera deitava, né, para ter as saídas do corpo. Nas iniciações do Velho Egito, ele deita ali, tem uma saída do corpo, que ele narra, sai a paralisia, a catalepsia projetiva, sai do corpo rodopiano e descreve o cordão de prata. Quando ele vira, tem um sacerdote egípcio desencarnado, fala assim, o que você quer aqui? Né? E aí ele fala, eu quero aprender, eu quero descobrir o conhecimento. Aí o cara fala assim para ele, você está disposto a morrer por isso? Né? Sim, se for preciso, sim. Tá bom, então vou desvendar os mistérios para você. E aí ele narra isso no capítulo 4, Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide, o livro Egito Secreto, um arraso. Fica aí a dica para quem está estudando Saídas do Corpo, dá uma olhadinha nele. Nisso. Tem alguns livros do Paul Bruto que deixou de ser publicado, né? Tem a Busca, eu acho que não está sendo mais publicado, alguns que eram dos cadernos do Paul Bruto. Né? Acho que eram 10 livros que eram das anotações dele, porque o Paul Bruto voltou para Londres, ele viveu nos Estados Unidos, depois voltou para Londres, e ele bem velhinho fazia anotações, né? Que são esses cadernos, né, que já eram mais reflexões dele, como observador, jornalista, um homem inteligentíssimo, o que ele tinha observado com os mestres do Oriente, a espiritualidade do Ocidente, são reflexões. Esse livro, A Busca, ele não está mais reeditado. Também são reflexões. Tem o Eu Superior também dele. Ideias e Perspectivas. Ideias e Perspectivas é excepcional, uma coletânea de escritos. Paul Bruto era admirável, cara. Muito bom. Você sabe que aqui no próximo mês vai estar de volta uma das pessoas que foi o secretário do Paul Bruto, vai estar de volta, ele mora nos Estados Unidos, lá em Monte Shasta, e vai estar contando um pouquinho mais também da história que legal, que legal isso aí. Aqui. Eu vou assistir. Oh, que legal, nós vamos ter um ouvinte aqui, o Wagner Boy vai assistir a gente, hein? Muito bom. E Wagner, você falou sobre os Upanishads. Os Upanishads que ainda mantém ainda pensamento publicar ou saiu de linha os Upanishads ainda é publicado pela editora Pensamento, mas tem uma notícia boa. Olha. Tem uma editora mais recente, que é a Mantra Editora. E a Mantra Editora está reeditando várias obras clássicas de hinduísmo. Ela reeditou o Bhagavad Gita, reeditou os Upanishads, por exemplo, sabe? O Ramayana, e são livros com capa dura, uma edição muito boa, e a tradução da Mantra Editora está melhor do que a tradução da Pensamento. Tradução mais moderna, papel especial, Mantra Editora. Tem o site deles, qualquer livraria grande tem, mas no site está lá, Mantra Editora, tem uma nova edição dos Upanishads. Para quem não conhece os Upanishads, pessoal, os Vedas são a estrutura clássica do hinduísmo, né? O outrora brahmanismo, que do Shankara em diante passou a se chamar hinduísmo. Então, os Vedas são 4 livros grandes e a conjunção dos 4 forma os Vedas. A palavra Veda, em sânscrito, é a sabedoria divina revelada. E os Vedas são milhares de anos antes de Cristo, não se sabe precisar exatamente a data, talvez sejam as escrituras mais antigas que a gente tem notícia, né? Então, quando chegou por volta de 1500, 1000 antes de Cristo, não se sabe precisar exatamente, na Índia, naquele contexto, começou a acontecer o seguinte: um casal já tinha criado os filhos, que já estavam casados, o casal se retirava para a floresta para meditar em Brahman, o caminho divino. Na floresta, uma caverna, algum lugar isolado, para se dedicar no último terço da vida à busca espiritual. Então, muita gente começou a fazer isso. E com o tempo, jovens com pendor espiritual começaram a se retirar, foram surgindo diversos ashrams, onde as pessoas se reuniam para estudar junto e tal, mas nessa época não estava tão organizado, o pessoal ia para fazer uma cabana na floresta, o Yogananda inclusive fala dos aranyakas, os retirantes das montanhas e das florestas, que eram essas pessoas. E aí, entre esses homens e mulheres, a maioria não conseguiu nada, só ficou retirado. Agora, alguns conseguiram o estado elevado de consciência, o samadhi, a expansão da consciência, também chamada consciência cósmica, o estado oceânico de ser, e aí alcançaram um nível excepcional. E a partir daquela época, estes sábios, homens e mulheres que viviam retirados, de vez em quando vinham na borda da floresta com a cidade e sentava ali um daqueles homens ou mulheres considerados santos pela população da Índia, né? E aí o cara sentava lá, igual Ramana Maharishi com o Paul Bruto, ficava 3 dias em silêncio, em samadhi, todo mundo que estava sentado em volta entrava em estados superiores de consciência. O pessoal levava mirra, incenso, fruta e botava aos pés daquele mestre, né? E aí
3 dias depois o cara ia embora. Às vezes, no outro ano, descia um deles, falava, me dá um exemplar do Ramayana, ou do Bhagavad Gita, ou dos Vedas, e interpretava. E qual era a diferença, Samuel? Não era um religioso versado em capítulos, né, e partes dos Vedas, né, capítulos e versículos, que é o que o religioso faz. Porque o capítulo, ele não fala por ele mesmo, ele parece que ele incorpora o livro, capítulo e versículo na mente. Esses sábios, que foram chamados rishis, ou maharishis, os videntes, os sábios daquela ocasião, eles interpretavam as escrituras a partir da consciência cósmica deles, o que eles percebiam. Então, o pessoal foi anotando. Com o tempo, eles compilaram as anotações do que esses rishis falavam, e o conjunto disso se tornou os Upanishads. Os Upanishads pode ser as Upanishads, os Upanishads. A editora Manta botou Upanishadas, as traduções estão todas certas. E aí o que aconteceu? Os hindus acharam tão legal aquele conjunto de ensinamentos dos Upanishads, que colocaram os Upanishads no final dos Vedas, tornando agora uma obra só. Como paralelo, o Velho Testamento já existia. Chega Jesus, né? Logo depois os 4 evangelhos, né? Contando os feitos de Jesus. Os novos cristãos acharam aquilo tão fantástico que pegaram os 4 evangelhos e colocaram no final do Velho. Hoje a Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo, mas há um hiato de tempo entre eles. A mesma coisa, os Vedas e os Upanishads, há um hiato de tempo. Samuel, os Upanishads se tornaram a coisa maravilhosa ali, porque os Vedas tinham muitos rituais, mantras, numa velha época da Índia, enquanto os Upanishads era o conhecimento vivo, cara, daqueles rishis, e aí as pessoas lendo aquilo ficavam naquele estado elevado. A tradução de Upanishads, que muita gente fez, é tipo, sentado aos pés do mestre, no caso, o Rishi, ou ao fim da sabedoria, já que os Vedas, a sabedoria, o Upanishad, eu gosto da expressão sentado ao pé do mestre, mas não porque tá embaixo, ou sentado embaixo da sabedoria, não porque está embaixo dos Vedas, mas é você sentado aos pés do Rishi, e ele falando, olha, Krishna, Rama, a consciência cósmica, os chakras. Poxa, na visão de alguém assim, era um conhecimento empírico, verdadeiro. Não era repetição de capítulo e versículo. E aí, daí veio a baila os Upanishads, que para mim é o principal livro, para mim, dentro da trajetória minha. Estou falando gosto pessoal meu, e se não pudesse levar 3, só um eu levaria os Upanishads. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.